celebridades gospel, a senhora pregadora Isa Reis, que junto com o seu, já podemos até dizer, ex-marido Geudi Batista, teriam criado aí a igreja Deus Sara, Deus que Sara, alguma coisa assim, e agora parece que estão divorciados. Haja visto aqui até mesmo nas suas redes sociais, fotografias, vídeos dos dois juntos foram deletadas. Ela não está mais também no próprio site ou nas redes sociais oficiais da igreja. Então você vê, é mais um casal que sucumbe diante desse tempo que nós estamos vivendo, porque essa pandemia, querendo ou não, está favorecendo para divórcios em massa, porque exatamente as pessoas não conseguem mais aturar umas às outras, tem que ficar dentro de casa, e é chato, é terrível ficar 24 horas com o outro, e assim vai, e não dá mais conta. Outros vão dizer, mas tem que ter fé, tem que continuar. Pois é, mas a fé parece que não está ajudando. Outra coisa, se é para acontecer coisas piores, do tipo, não vou divorciar, vou matar, do tipo, vou esconder meu adultério e vou matar, mas vale separar. Então, nesse quesito, a senhora pregadora aí, famosa do mundo das celebridades, está correta, do mundo das celebridades gospel. Então, mais uma informação aí, que hoje em dia está difícil, até mesmo para os ditos cristãos, terem um matrimônio que dure muito ou perdure muito. A fé, nesse sentido, parece não adiantar, até porque é um relacionamento interpessoal, até porque Deus não se intromete ou interfere no casamento de ninguém e também não interfere na escolha, nas nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, inclusive para nos relacionarmos ou casarmos. Abraço e até a próxima. Isa Reis e a sua separação. Já tinha feito um vídeo referente, falei da separação, mas não tinha dito motivo. Segundo informações, poderia ter sido o pivô da separação, troca de mensagens do marido, Gelde, com uma moça que veio da Bahia para cuidar de crianças, a convite da própria bispa. E as conversas, o teor dessas conversas eram bastante picantes. Então, poderia ter sido isso, apesar da mesma tentar deixar tudo numa boa, perdoar ele. Depois ele negou tudo, e mesmo assim, indas e vindas, e perdão daqui, perdão de lá, mas, contudo, todavia, não quiseram ficar mais juntos. Decisão unânime, de comum acordo, separação de ambos. Eles que tinham um ministério próprio, e que deve ficar para o Gelde, a não ser que haja ali, obviamente, o rateio. Segundo ela, não haveria a divisão do patrimônio, etc. Só ficava com o nome dele, mas com outros pormenores, seria por parte dele mesmo, não necessariamente dela, o motivo para a separação. Enfim, se é para matar, que se divorcie. E aí eu venho comentar aquele caso conhecido recentemente em Santa Catarina, o caso Mariane. O camarada, para viver com a amante, matou a mulher. É pastor. Inclusive já foi indiciado, vai ficar preso junto com os demais. Ele, a amante, também o genro e o sobrinho dessa amante, que começaram a dar as punhaladas lá na Mariane. Não foi praticado o crime de feminicídio, porque o motivo, que é uma coisa interessante a ser dita, não foi por questão de gênero, foi por questão financeira, para dar fim nela e ter patrimônio, e ter a casa, e ter bens, e ter o dinheiro, e bem como para fito de libertinagem ou liberdade para o casal de amantes ficar numa boa. Por isso que eu trouxe, não deu para colocar no título, mas coloquei no final, Mariane, o caso da bispa, mas vale separar mesmo, do que fazer isso que esse pastor sem vergonha, pastor picareta, fez de uma maneira bárbara, consentindo, obviamente, projetando tudo para dar fim na própria mulher,
convivia há mais de 20 anos ou quase 20 anos e que tinha alcançado recentemente o sonho, como todo brasileiro, de uma casa própria. Muito lamentável. Tá aí a informação, o comentário. Abraço e até. Para mim cansa. Eu não fiquei muito nesse caso, mas compreendo, não vou julgar. Não vou assim apedrejar, porque eu já estou julgando na realidade. O que eu entendo? Se ela confessou o pecado dela, o adultério dela, teve um filho, uma filha fora do casamento, e estava casada com um camarada que é pastor, e na época deu polêmica, que até eu fui induzido a acreditar que o pastor é que estava pulando a cerca, porque as informações vão surgindo com o passar do tempo, mas tudo indica que quem fez o erro foi ela. Se ele se vingou também traindo, é um outro 500, mas tudo teria sido por conta dela. Então ela veio, desabafou, disse que está sofrendo perseguição e que não deve mais nada a ninguém porque confessou o pecado. Todos sabem. Agora, eu penso assim, se realmente ela confessou, e ela confessou, diferente daquela santa lá, que a gente já falou aqui, que não confessou os erros dela. Se ela se arrependeu e não está praticando mais, ela alcançou a misericórdia de Deus e o perdão de Deus. E realmente nada justifica falar mais dela. Ainda que ela possa, na opinião de alguns, estar utilizando desses argumentos para que o povo não fale e ela continue a pecar. Porque eu não sei, não sou Deus para saber o que passa na cabeça dela, como que é a vida dela. Mas, pensando para o lado melhor, se realmente ela se arrependeu, não se deve mais falar. Agora, se você, como YouTube, sabendo que está dando visualização esse conteúdo, se você fazer um conteúdo defendendo ela ou falando dessa forma, não dá tanta visualização, sendo o oposto que dá, você vai fazer. E eu fico pensando nisso, porque eu tenho cabeça, tenho temor de Deus e tudo. Isso agrada a Deus? Porque uma coisa é você fazer a denúncia e insistir o máximo possível, que Deus pode trabalhar assim, para que a pessoa se arrependa, mude, confesse os pecados e tenha uma nova vida. Eu volto a ter aquela vida a Cristo, sendo a nova criatura. Mas depois que ela consegue, pronto. Ou que ela faz isso, pronto. Então, eu creio que essa militância não deveria ser feita se realmente ela mudou. E eu quero explicar o seguinte, se eu continuar nessa tônica, eu, na minha concepção, estaria pecando. Referente à santa aí que eu falei, muitas coisas o Davizinho entendeu o meu recado e falou. Alguma coisa eu tentei, ou passei, ou eles admitiram sem querer
referente ao grande pecado deles, que Deus aqui permitiu descobrir esse grande pecado, por eles terem me ameaçado o processo e me processado, isso também vai partir deles, que já está falado aí. Se eles se arrependerem e confessarem ou dizerem, farão certo. Mas se não fizerem por conta de dinheiro, como que é o que vai acontecer? Está acontecendo? Eles vão sofrer com Deus, mas a minha parte foi feita. Então, quer dizer, eu não vou ficar falando aquilo porque o povo quer que fale. Ah, desmascara aqui, desmascara. Não. Como foi o caso da Isa Reis. Quando eu descobri que ela estava já se arrependendo, eu não vou falar mais. Ela está falado. Ela já confessou. Lá no final do ano passado eu nem sabia. Eu disse, meu Deus, mais outro caso. E no ano passado surgiu uns 3, 4 casos. Tudo parecido com o caso da Santa lá. E eram verdadeiros. Era o caso do Samuel Mariano, era o caso dessa Isa Reis, era o caso não sei mais de quem. Até de um Papa surgiu. Nós falamos aqui. Mas o povo quer que continue falando toda hora. Não vou falar, já está falado, pronto. Parte-se para outro. E tomara que a pessoa se arrependa. Se ela se arrependeu, beleza. Glória a Deus. Se não se arrependeu, é ela e Deus. E que os youtubers também entendam isso. Porque não é por muito falar que seremos ouvidos, não é por força, nem por violência, tudo pelo Espírito. Natan deu a exortação para Davi. Natan não ficou insistindo com Davi. Se Davi ouviu ou não ouviu, só sei que foi dito aquilo. E se ele descumprisse, não se arrependesse, ia sofrer muito mais. E é assim, tem que ser feito e pronto. É essa situação e pronto. Essa situação e pronto.